Olá pessoal, eu sou Ricardo Varela. Queria agradecer ao amigo Odoni pelo convite para que eu pudesse expor o que eu penso, né, sobre o fenômeno UFO em duas perguntas que foram encaminhadas. Então, eu sou da área que se diz chamada científica ou cética. O que significa isso? Eu faço a análise de qualquer evidência física que chegue do fenômeno, por exemplo fotos, filmes, marcas no solo, feitas por objetos, né, voadores não identificados, né, também implantes, análise de implantes, análise de radiografias e assim por vai. Né, tudo que tiver alguma evidência física que eu possa analisar. Então vamos lá, a primeira pergunta, a minha percepção, né, sobre a análise que eu faria a respeito de reflexos junto à humanidade terrestre, a partir do reconhecimento oficial de outras inteligências cósmicas, a gente por trás do fenômeno UFO. Bom, eu não tenho conhecimento de que há um reconhecimento oficial. Né? O que eu tenho é que são pessoas de que, de alguma forma, afirmam isso. Eu sou, como eu disse, da área científica, né? Mas no meu estudo eu entendi que o fenômeno UFO não pode ser restrito a apenas o lado das evidências. Eu acho que isso é importante, que a gente faça isso, mas por outro lado ele é muito mais amplo. Nos textos do general Shoa, que eu considero, como vou colocar assim, um mentor, né, da ufologia, ele diz que os nossos conhecimentos em física são mínimos comparados com o que realmente ocorre no universo. E hoje a gente já sabe, por exemplo, que existe uma possibilidade de multi-universos. Né? Isso é uma verdade científica, e sim. E é bem provável que nesses multi-universos tenham vida também. Né? E a gente sabe que isso daí seria uma limitação muito grande, né? Pelos relatos que a gente tem de pessoas que têm contato com seres, né, inteligentes também, que descrevem outros lugares similares à da Terra até, mas que possuem estruturas físicas inteligentes, né, entidades biológicas extraterrestres, que são diferentes da nossa, como a gente muitas vezes vê os relatos de abdução de seres e entidades são muito diferentes da nossa, mas têm a mesma estrutura, né? São bípedes, dois braços, uma única cabeça. A gente observa que alguns não têm necessidade de se alimentar, porque a boca é muito pequena. A parte nasal, às vezes, nem existe. Então, de repente, a absorção do essencial para a troca de energia não seja o oxigênio, seja alguma outra coisa. O fenômeno UFO é um fenômeno multifacetado, né? É muito importante que isso aí seja visto, que seja reconhecido. Você tem esse lado que muitos chamam de ufologia mística, né? Ou às vezes até ufologia esotérica. Algumas pessoas dizendo que possuem até poder de cura dada por esses extraterrestres. E eu acredito que sim, é possível, porque já aconteceu de alguns casos que eu investiguei, de pessoas que são abduzidas passam a ter uma certa possibilidade de cura durante um tempo. Mas é isso, eu não teria uma análise, né, sobre reconhecimento oficial de outras inteligências cósmicas. A meu ver, isso não existe de forma oficial. Segunda pergunta: qual o papel da ufologia na transição planetária? Levando-se em conta as barreiras ainda encontradas com acobertamento, a resistência na aceitação de parte da opinião pública em relação à presença alienígena entre nós e a ansiedade exacerbada de muitos que desejarem um contato acreditam em tudo que acontece como interferência alienígena. Muito bem, pessoal. Está se falando muito em transição planetária, né? Eu não sei exatamente fazer uma análise sobre isso, não é minha praia, né? Mas a gente precisa ter uma ufologia que entenda que seja
um fenômeno multifacetado. A gente não pode focar apenas na análise de evidências físicas, né? A gente precisa focar também nesses contatos que a gente observa aí das abduções, né, de pessoas que afirmam, eu acho que o termo é canalizar, né? E o que eu vejo como interessante é o seguinte, que muitas vezes o que se fala, vamos supor, numa determinada mensagem obtida aqui no Brasil, ela tem basicamente o mesmo conteúdo de uma mensagem canalizada em outro canto qualquer do planeta. Isso é importante para mostrar que o fenômeno é realmente, pelo menos no nosso planeta, né, mundial. De repente é universal, óbvio, né, isso que a gente quer. Mas, então, papel que talvez ocorra nisso, até recentemente, né, tem se falado sobre o dia do contato, que o Chico Xavier descreveu que seria agora, né, que essas entidades que governassem os mundos, né, decidiram dar à raça humana um determinado período para que se entendesse e não se autodestruísse. Bom, eu não saberia dizer. Eu acho que a gente tem o livre-arbítrio de fazer a besteira que a gente quer fazer e depois vai pagar por isso. Eu acho que não teria como a gente receber isso daí e colocar a culpa mais em cima, né? Falar, não, foi um grupo de entidades ou qualquer coisa, um espírito ou um ser extraterrestre que me fez fazer isso. Eu não acredito nisso, a responsabilidade é exclusivamente nossa. É a mesma coisa que a gente, vamos supor, se envolver com um amigo, esse amigo é um assassino e te leva a cometer crimes. A responsabilidade foi só sua. O amigo foi só um canalizador para mostrar esse seu lado mal, esse seu lado ruim. Né? Então depende só da gente estar preparada para aceitar isso. Né? Então é muito interessante o que está sendo escrito atualmente, eu leio bastante, acho bem interessante. A opinião pública é obviamente voltada bastante para certos veículos de comunicação que falam que bem entendem, né? E muitos poucos buscam outras fontes de conhecimento, ficam só focados em uma. Isso daí é claro que leva a direcionamentos, né? E na ufologia não seria diferente, né? A gente tem, por exemplo, desde que o homem é homem e começou a entender que ele pode registrar o que acontece com a sua comunidade, em pinturas nas paredes de cavernas, em que a gente vê seres estranhos, né, com formatos muito parecidos com o nosso, mas muitas vezes usando um certo escafandro, né, talvez um traje espacial. Ou seja, eles mostram que o nosso ambiente de sobrevivência é diferente deles, né, que o oxigênio talvez não seja salutar. Então isso leva àquele conceito que eu comentei de que outros planetas podem ter entidades biológicas inteligentes, né, mas que não são igual a nós, né, não são constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Teriam, de repente, uma estrutura química diferente e muitas vezes uma estrutura física diferente. Há uns 10 anos atrás foi feito um estudo na NASA que eu achei muito interessante, que era, poxa, vamos imaginar que a gente possa utilizar a física que a gente conhece para descrever seres que habitam em planetas que a gente conhece. Então vamos pegar um planeta qualquer aqui do lado, por exemplo, Marte, que está sendo explorado agora, que é um planeta com sem atmosfera, né, com uma atração gravitacional diferente da nossa. A alimentação, a gente sabe que poderia ter água também, né? Mas teria que ser alguma coisa que se alimentasse do que tem o planeta, que tivesse uma estrutura física que sobrevivesse àquele planeta. A concepção foi muito legal, cientistas renomados participaram e criaram seres muito loucos, né, para poderem sobreviver. E isso daí eu vejo como o que acontece com a gente, né, da gente não abre a nossa mente para uma interação forte da ufologia, né? Em que teria que unir essas áreas que são
bem diferentes, né, com conceitos bem diferentes. A gente tem que abrir a nossa mente para isso, né? E, obviamente, né, existe um acobertamento, a gente tem certeza disso, mas está abrindo, né? Recentemente, aí, a Marinha Americana passou 3 vídeos de objetos em alta velocidade sendo seguidas por caças. A conclusão que se chegou já na década de 60 é o seguinte: olha, nós não vamos falar, mas eles estão aqui e aparentemente não oferecem perigo, né, à navegação aérea, por exemplo, né, ou ao país por ser atacado. Então eu não acredito muito nisso de que haverá uma interferência alienígena, não. Eu acho que se a gente é cercada por seres ou entidades que tenham um conhecimento superior ao nosso, eles deixariam ao nosso livre-arbítrio. E se a gente acredita que o livre-arbítrio é só nosso, e a gente vê que isso é o que acontece, né? Nós saímos de uma quase explosão final da humanidade, né? No fim da década de 60 para a década de 70, que a nossa Terra poderia ser destruída mais de 200 vezes, né? Então, isso daí mostra que a gente tem pessoas, né, que de repente conseguem sair desse lado, né, de destruição do nosso planeta. Então vamos agora ver, não há muito, no meu entender, não há muito que a gente fazer, a não ser ter boas vibrações, né? Procurar aí entender o que esses seres gostariam que a gente fizesse, mas a gente nota que eles estão aqui há mais de 30 mil anos, né? E que eles vão continuar aqui. Eu não acredito num contato final, como se sugere, né, como se estão falando. É óbvio que eu gostaria, né? A gente tem, aliás, sempre situações traumáticas que são geradas por alguns filmes de Hollywood, né, com esse tipo. E se acontecer, eu acho que não vai ser nada traumático. Nós somos filhos do mesmo pai, né? Então, de repente, vai ser só um momento de grande confraternização e de aprendizado. Então, é isso. Espero que tenha atingido aí os objetivos desses vídeos, né? E estou à disposição aí para outras oportunidades, outras discussões. Espero que todos fiquem bem, que todos continuem aí permitindo que o fenômeno do UFO seja visto em todas as suas possíveis facetas. Um grande abraço e um bom dia a todos, um bom fim de semana.